Bem Viver TV recebe hoje ela, Rebeca Portilho, Miss Universo Amazonas. Ela se prepara para a etapa nacional e final do concurso, que acontece no dia 19 de julho em São Paulo. Vale lembrar também que ela já está entre as 5 finalistas do Miss Universo Brasil. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Estação obrigada. Bem Viver TV. Que maravilha poder te conhecer, né? No momento mais brando da pandemia, né? Ano passado a gente não pôde ainda, Exatamente. mas a gente está aqui nesse momento conversando aí, vamos falar sobre sua preparação e tudo mais. Como é que você se sente nessa véspera de concurso nacional? Bom, é uma correria sem fim. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui com você. E Obrigada. é um prazer estar aqui me comunicando com o povo amazonense. Falando sobre a preparação, tá a todo vapor, é uma preparação completa, mental, física, intelectual e espiritual. Então a gente está sempre dando o melhor que a gente pode nessa preparação. E eu estou muito feliz em estar representando o Amazonas mais uma vez. E aqui a gente está seguindo um sonho, né? E a gente tem esse planejamento, a gente tem essa vontade de conquistar o título de Miss Brasil do Amazonas. Só pra gente lembrar, a Rebeca, ela participou do Miss Universo Brasil no ano passado e ela também ficou entre as 5 finalistas. Você pode compartilhar um pouco de como é que foi a sua trajetória nessa etapa do concurso, onde a gente estava num momento um pouco mais complicado, né, de pandemia? Como é que foi a sua preparação, adaptações ao período? Sim. Ano passado nós vivemos a pandemia no seu pior momento ali. E eu tive que ter uma preparação muito consciente. Eu tive muitos parceiros, mas foi um treinamento muito consciente de para a gente se proteger da Covid, para sempre buscar fazer as coisas da melhor maneira, né? E o concurso do ano passado assim, foi um presente na minha vida, porque eu tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis de 26 estados do Brasil. Eu tive essa vivência onde eu pude aprender sobre economia, sobre investimento, sobre o mundo Miss. E foi meu primeiro contato com o mundo Miss e foi extraordinário. Hoje eu me sinto uma mulher mais preparada, uma mulher mais confiante e mais corajosa, porque tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer exige muita coragem. Você concorda comigo? Sem dúvida alguma. Então eu estou muito feliz de estar de volta e orgulhosa de estar levando o Amazonas novamente para o Miss Brasil, e nós já somos top 5. Já somos top 5. E eu gostaria que as pessoas entendessem que não é apenas um título meu, mas é do Amazonas, é de cada um de vocês. E eu me sinto muito orgulhosa em representá-los e eu gostaria que vocês estivessem junto comigo nesse propósito. E você também tem muita experiência já como modelo. Sim. Você fez uma carreira internacional. Pode contar como foi que tudo começou, os lugares por onde você morou, os trabalhos que você desempenhou nesses lugares? Claro. Desde muito nova eu já queria ser modelo. Eu me inspirava em Gisele Bündchen até quando eu nem sabia quem realmente era Gisele Bündchen. Então, aí, nos meus 8 anos de idade, eu fazia aquela passarela e imitava Gisele Bündchen. Quando eu entrei 12 anos, foi quando realmente o meu interesse pelo mundo da moda cresceu e foi quando eu comecei a fazer castings de modelos que vinham para o estado e procuravam aquele talento, procuravam aquela face que seria o destaque entre tantas outras. Eu fiz vários testes, eu me lembro na época, e quando eu estava quase desanimando, eu encontrei uma agência que era profissional, que me ajudou a realizar esse sonho de me tornar modelo. Então, aos 17 anos, eu fiz a minha primeira viagem para Filipinas, na Ásia. Eu não falava inglês, eu não tinha uma condição financeira boa. E ter vivido essa experiência foi engrandecedora. E me ajudou a conquistar a minha independência financeira, a ajudar a minha família, a conhecer outras culturas, a respeitar mais a cultura dos outros povos, de outros países, e também a cada vez mais assegurar a minha cultura, a admirar, a amar. E é por isso que eu estou aqui representando, porque foi nessa oportunidade que eu tive viajando como modelo que eu pude perceber o quão grande é a nossa cultura, é o nosso Brasil e é o nosso Amazonas. E eu voltei assim, tão
uma cidadã amazonense, brasileira, muito firme e forte. E eu tenho muito orgulho de estar representando o Amazonas, porque isso aqui é parte da minha história, é de onde vêm as minhas raízes, é de onde vem a minha força. Com certeza. E assim, você pode falar um pouco pra gente em quais marcas você desfilou? Se você era modelo de desfile, ou se era fotográfico, ou se você fazia os dois? Como é que era o trabalho? Eu fazia um pouquinho de tudo. Eu fazia passarela, eu fazia desfile, já fiz Filipinas Fashion Week, já fiz Londres Fashion Week, já trabalhei para grandes marcas de joalheria aqui em Londres, já trabalhei também para grandes marcas no Brasil, como a Avon, Natura, Avon Filipinas, Natura Brasil. Então, assim, é incontáveis os trabalhos que eu nem consigo lembrar nesse momento. Mas foram diversos trabalhos que eu pude interagir, conhecer as pessoas, aprender a trabalhar em grupo. Então, foi assim, enriquecedor, foi engrandecedor. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada. E se vocês vissem a Rebeca antes de se tornar modelo para a Rebeca de hoje, vocês iam notar a grande diferença. Então, realmente foi um mundo de possibilidades, de chances que eu tive de aprender, de crescer, de evoluir. Eu me sinto tão grata por essa oportunidade. E eu sempre friso que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Porque esses sonhos que nós temos são os sonhos que nos movem. Com certeza. Que nos fazem ir atrás, a romper barreiras. E eu não vou desistir, né? Então, é isso, a gente tem que manter esse fogo aceso dentro da gente. Essa vontade de conquistar o mundo, porque nós podemos fazer isso, com toda certeza. Com certeza. E como é que foi a transição da carreira de modelo para de Miss? Como é que foi que surgiu o convite, o pontapé inicial para essa nova empreitada, para esse novo projeto? Sim, surgiu um convite do Miro, que é o atual coordenador do Miss Universo Amazonas. O Miro é muito competente, de grande confiança, e ele já foi ganhando ali o meu coração aos poucos. Ele sempre foi muito claro, muito objetivo, muito honesto. Então, foi o começo ali daquele relacionamento para eu me tornar a Miss Amazonas, né? Eu recebi esse convite. No começo eu fiquei um pouco receosa, porque a gente sempre, quando é um desafio novo, a gente fica com medo, dá aquele nervosismo, mas que o mundo Miss me apresentou possibilidades ainda maiores. E desde lá pra cá eu vejo quanto é que eu evolui como pessoa, na minha comunicação, que era algo que eu não tive a oportunidade de trabalhar como modelo e que eu tive a oportunidade de trabalhar como Miss. E também de estar mais envolvidas em causas sociais, porque eu sempre senti que, desde criança, que eu queria ajudar o meu próximo, que eu queria fazer diferença na sociedade, até quando eu não entendia o que isso significava. E hoje nós estamos aqui, eu encontrei a minha plataforma de fazer a diferença na sociedade. Então está sendo uma experiência incrível e eu agradeço muito essa oportunidade de ser Miss, de representar o Amazonas. Isso é extremamente grande. Eu gostaria que as pessoas elas vissem isso cada vez mais. Eu gostaria que as pessoas elas se abdicassem dessa cultura linda que nós temos, do nosso Amazonas, de rico, cheio de cultura, cheia de pessoas maravilhosas, pessoas fortes, guerreiras. E eu gostaria que as pessoas cada vez mais elas abraçassem a nossa cultura como eu abracei. Eu sou aqui uma representante do Amazonas. Eu tenho orgulho em falar que meus pais são de Parintins. Eu nasci em Manaus, mas eu tenho descendência indígena, portuguesa e africana. Olha só que mix. Que maravilha! Sim, inclusive os meus antepassados são da tribo Sateré-Maué e eu descobri recentemente, eu fiquei tão feliz, porque eu entendi toda essa conexão que eu tinha com a natureza, com a vida, com o meu lugar, e tudo se explicou naquele momento que eu descobri isso, né? Então eu celebro a minha cultura, eu celebro a minha diversidade, eu celebro esse lugar, eu acho rico, lindo, belo. E você sempre foi ligada ao meio ambiente, à natureza, né? Quando criança, depois de adulta? Sim, eu sempre fui, porque eu já morei em vários locais no Amazonas. Já morei em Parintins, já morei em Presidente Figueiredo, eu já morei em várias comunidades pequenas que hoje eu já nem lembro o nome, mas
eu sempre estava em contato com a natureza, eu brincava em árvores, eu pulava de uma árvore para outra, igual um macaco, literalmente. Eu sempre tive essa relação com a natureza, eu sempre me conectei. E viajar para fora do Brasil, ter essa experiência mundo afora, foi enriquecedora. Mas faltava algo em mim. E isso que faltava em mim era essa conexão, voltar para as minhas origens, reconectar e levar a cultura do meu estado para o mundo. E hoje eu entendo o porquê, o quão grande é essa conexão, porque vem dos meus antepassados. E eu sinto orgulhosa em contar isso para todo mundo. Eu gostaria que as pessoas celebrassem a nossa cultura cada vez mais. Com certeza. E quais são as causas que você leva, né, enquanto Miss Universo Amazonas e que posteriormente vai aí levar para o Miss Universo Brasil? Claro, eu acho que uma causa que é fundamental no momento que nós vivemos é a causa ambiental. Nós devemos proteger e cuidar da floresta, da Amazônia, porque é a floresta que mantém o nosso planeta em equilíbrio para proteger do aquecimento global. E também eu estou aqui para ser defesa dos povos indígenas que têm seus direitos tirados todos os dias. E não somente de hoje, mas de muito tempo atrás, mas isso continua se mantendo até os dias atuais. Então eu acho isso um absurdo. Nós temos os povos originais da Terra tendo seus direitos tirados dia após dia e nossa natureza sendo destruída. Nós devemos de valorizar e devemos trabalhar juntamente com a natureza, não contra a natureza, porque nós dependemos disso. A nossa futura geração depende disso. Então é importante frisar essa causa nesse momento. E o mundo está olhando para a Amazônia nesse momento. Nós temos que ser referência em tudo que nós fizermos. Nós temos que trabalhar junto com a natureza. Eu acho que o nosso estado tem um grande potencial em ser destaque no Brasil, em investir na economia, na agricultura familiar, numa agricultura que seja mais sustentável para o meio ambiente. É isso que eu quero trazer, eu quero ser voz para o Miss Universo Brasil. Em relação ao concurso passado que você participou, você foi Miss Universo Amazonas, chegou ao top 5. O que você precisou aperfeiçoar de lá para cá? O que você viu assim, achou tipo, putz, eu acho que eu posso melhorar nisso, ou preciso melhorar nisso? Eu acredito que o ponto essencial que eu precisei melhorar foi a minha comunicação. Como eu disse antes, eu trabalhei por muito tempo como modelo e como modelo eu não pude desenvolver a minha comunicação, porque a modelo ela chega no ambiente, ela trabalha, ela tira as fotos, ela faz a passarela e ela vai para casa, ela não necessariamente precisa se comunicar em relação a alguma coisa. Mas como Miss eu aprendi a me comunicar, porque uma Miss ela é um porta-voz, ela tem uma causa, ela tem um propósito. E por conta disso eu tive que realmente aprender a me comunicar, deixar a timidez mais de lado e saber como levar a mensagem que eu quero levar hoje em dia. E eu me sinto muito mais segura hoje em dia em conversar com as pessoas, em fazer entrevistas como essa, porque eu realmente treinei bastante, eu estudei, me preparei, então me sinto muito mais segura esse ano do que o ano passado. Com certeza. Você fez cursos de oratória, Sim. fez aulas com pessoas específicas. Como é que foi sua preparação em relação a esse aperfeiçoamento da sua comunicação? Bom, eu fiz uma viagem para Filipinas, somente para treinar. Que legal! Porque Filipinas é um país de referência nos concursos de beleza. Sim. Sim. E foi o primeiro lugar que eu viajei como modelo. É um lugar especial para mim. Foi o primeiro lugar que eu conheci como uma segunda casa. Então eu decidi voltar para Filipinas para visitar a cidade, meus amigos e também poder fazer esse treino de Miss. Então eu tive essa preparação tanto passarela quanto oratória, de perguntas e respostas. Também tenho aulas com fonoaudiólogo toda semana. E também atualmente faço teatro, que é algo que
que é novo para mim, que eu amo, tenho desenvolvido bastante criatividade, linguagem corporal, tá sendo incrível, assim, a gente pode até migrar um pouquinho assim no futuro para talvez uma carreira de atriz, né? Já pensou? Maravilha, um perfeito. mundo de possibilidades, é um universo com muitas possibilidades, é por isso que é tão bom participar de concursos de beleza, porque é maravilhoso quantas oportunidades a gente pode ter nessa vivência. Com certeza. A gente tem a Mayra Dias, Miss Brasil, Sim, 2018, né? maravilhosa Mayra Marcou Dias. a história dos concursos de beleza, né? No nosso estado e no Brasil. E eu queria saber se você conversou com ela, se vocês trocaram em algum momento alguma experiência em relação ao concurso, ao Mundo Miss, ao próprio certame mesmo, ao Miss Universo Brasil. Sim, a Mayra, ela tá comigo desde o começo. Ela me deu muito suporte quando eu me candidatei a ser Miss Amazonas. E ela sempre está lhe dando seus conselhos como Miss Brasil, como me expressar melhor, em que pontos eu devo melhorar, porque ela também é uma telespectadora, ela está acompanhando, ela dá muito suporte. E foi essencial ter a Mayra como Miss Brasil me dando todo esse suporte, né? Porque a gente se sente mais acolhida, a gente tá ali com alguém que entende o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, e não tem pessoa melhor para dar conselhos. Então a Mayra sempre esteve presente nessa trajetória e eu agradeço muito por isso. Com certeza. E fora do Mundo Miss, quem é a Rebeca? O que você faz no dia a dia? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de ouvir, de comer? Gente, eu amo tambaqui. Olha só, caboquinha mesmo, Eu sou né? caboquinha. Eu amo tambaqui. Eu amo banana pacovã frita, aquela amarela, sabe, bem docinha. Eu gosto de estar descalça. Eu sou uma mulher simples. Eu sou uma mulher simples, eu adoro estar com meus amigos. Eu também tenho um sítio aqui em Manaus que eu adoro ir no final de semana com a minha família. Eu sou uma pessoa muito família. Eu sempre estou promovendo ali eventos entre amigos, em família. Eu pratico yoga, eu faço musculação. Eu amo fazer escala, mas assim, aqui em Manaus é um pouco difícil fazer escala, né? Porque nós não temos tantas montanhas, a não ser que um pouco mais para longe. Então tem que fazer uma programação muito melhor. Mas eu sou muito aventureira. Eu amo tudo que qualquer atividade ao céu aberto, que tem aventuras, eu tô ali. E eu sou uma pessoa que sempre tô tentando aprender, evoluir. Eu tento sempre manter a humildade, porque é algo que meu pai me ensinou desde criança e eu acho que é uma virtude. Nós podermos compartilhar dessa experiência com outras pessoas, inspirar outras pessoas e nunca perder a humildade. Para mim é a minha essência. Então eu sempre tento ajudar as pessoas da maneira como eu posso, com um conselho, com um abraço, com palavras de bondade, sendo carinhosa ou educada. Eu sempre eu sou essa Rebeca. Essa Rebeca, maravilha. Em relação aos seus fãs, né? O seu nome era pincelado bem antes de você querer ser Miss. É verdade. E aí, quando você chegou no Mundo Miss, foi aquele boom, aquele furor, né? Todo mundo torcendo muito. Como é que você percebe o carinho dos fãs e como é que você os recebe? Gente, é incrível, né? Essa parte dos fãs, assim, era algo que eu desconhecia, como na minha carreira de modelo. Porque a carreira de modelo, querendo ou não, é uma carreira muito privada. Você faz ali o seu trabalho, como eu falei, e vai embora pra casa. A de Miss não, existe admiradores, existe fãs. Foi muito bom poder receber o carinho de outras pessoas, as pessoas poderem te admirar pelas suas ações, por você ser quem você é. E a parte mais incrível que eu acho disso tudo é que o fã, ele consegue ver a essência da pessoa, sem você dizer, sem você mostrar muito, e isso é incrível. E assim, tem sido fundamental, porque essas pessoas que acreditam nesse sonho junto comigo, são pessoas que podem manter esse sonho vivo. Não só para mim, mas para as próximas meninas que virão. Então, eu quero agradecer muito a todos os fãs por todo esse amor, carinho que eu recebo. E é extremamente fundamental, porque eu acredito muito que quando nós nos unirmos em um propósito único, nós somos mais fortes, nós podemos conquistar aquilo.
Então, é isso, gente. É isso. E a gente espera, né, voltar aí no dia 19 com mais uma coroa de Miss Brasil para casa, né? Mas se caso não acontecer, você já tem projetos para o futuro? Vai continuar com a carreira de modelo? Vai, de repente, se aperfeiçoar aí mais no teatro? Como você falou, meio que vislumbrando uma carreira de atriz. O que você tem de projetos para o futuro? O futuro é cheio de possibilidades, né? E isso é muito bom. Eu acredito que eu quero estar muito envolvida em causas sociais, independente de ganhar o Miss Brasil ou não. Perfeito. Eu quero elevar o nome do Amazonas, então eu pretendo ficar no Amazonas, a minha base já é aqui, eu quero ainda fazer com que cresça, fique mais forte, eu quero de alguma maneira contribuir para o crescimento do Amazonas, tanto cultural, tanto econômico. Então, no futuro que eu puder, eu tenho meus planejamentos, mas assim, é mais para o futuro, é algo que precisa de mais tempo e nesse maturação, momento, né? Isso, nesse momento eu estou mais focada realmente na coroa de Miss Brasil. Mas sim, eu tenho muitos planos, mas todos são aqui no Amazonas. Todos são no Amazonas. Vai ficar aqui de vez? Eu pretendo. Eu pretendo continuar viajando como Viajando, modelo, mas né? eu quero fazer essa Montar escala. sua base aqui. Isso, exatamente. Esses são meus planos. Maravilha. E como é que tem sido a relação com a sua família em relação a tudo isso que tem acontecido, a sua carreira no mundo Miss? Como é que eles te abraçam nesse sentido? A minha família me dá todo o suporte que eu preciso. Eles sempre acreditaram em mim desde que eu tive o sonho de me tornar modelo e eles continuam acreditando. E o legal da família é que às vezes eles acreditam em você muito mais do que até você mesmo. Sim. Isso é muito bom. Por isso é tão importante termos pessoas que nos amam, que nos apoiem, que sonham junto com a gente. A minha família, ela, graças a Deus, é a melhor família que eu tenho, assim. É a única que eu tenho, mas eu tenho a melhor família, eu tenho certeza. Maravilha. E pra gente finalizar, quais são as dicas e conselhos que você daria para uma menina que quisesse seguir, de repente, seus passos aí, quisesse trilhar uma carreira como Miss? Olha, eu diria que você está tomando a decisão certa. Aqui é um mundo cheio de possibilidades, no qual você pode crescer, aprender, amadurecer e, às vezes, descobrir coisas sobre você que nem você mesmo sabia. Então, eu aconselho vocês a arriscarem, a tentarem, porque você nunca realmente sabe o resultado, você nunca sabe o que realmente vai acontecer. E várias misses, elas migram de um tipo de um trabalho para um outro, né? Um ramo para o outro, e isso é muito legal, é a oportunidade, as portas que nós temos. E eu aconselho a toda menina que tem o sonho de se tornar Miss Amazonas, de participar de concurso, que façam, porque é engrandecedor. Que maravilha, Rebeca, obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom, te desejo sucesso e tenho fé de que a gente vai trazer essa coroa de novo. Amém. Aí, de Miss Brasil, e sucesso na sua caminhada, nos seus planos e próximos projetos, tá bom? Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco com o meu Amazonas. Maravilha. O Estação Bem Viver TV fica por aqui. Nossos vídeos estão disponíveis no YouTube do Portal A Crítica. Para mais informações, acesse o Instagram, @estação.bemviver. Até mais!